Se é você que vai pagar, eu tô dentro. Olha a saideira. Toma uma gelada. Yeah! Salve, salve família! Bem-vindo aí ao Gragas Podcast. E hoje, comigo aqui, o meu mano Murilão. Dá um Opa, joinha aí, Murilão, dá um joinha. salve galera. O Murilão, meu companheiro de Gragas Podcast. Nós vamos abordar um tema hoje de extrema importância para o Brasil. Nada mais, nada menos que a origem do planejamento urbano. Aí você vai perguntar, mas o que é o planejamento urbano? Planejamento urbano, basicamente, ele é um conceito de elaboração para você arrumar os problemas que a própria cidade causa. É um conceito meio moderno, mas conforme eu vou passar, a gente vai entender o conceito de planejamento urbano. Mas basicamente, ele é uma elaboração de soluções para problemas que a própria cidade causa. Mas, bom, planejamento urbano, ele vem de muito tempo atrás. É possível encontrar resquícios de planejamento urbano desde a antiguidade, que algumas cidades romanas eram tipo planejadas para os ricos ficarem perto dos ricos e das áreas nobres e os pobres ficarem meio isolados. Mas desde então, onde você meio que pode ver bastante, onde o planejamento urbano se faz efetivo, é a partir da Idade Média, chegando no Renascentismo, na era da Renascença. Naquela época, a cidade vinha enfrentando um dos seus primeiros problemas, que foi a superlotação. E simplesmente, como eram reinos, né, fechados por muros, não tinha espaço para os povos que viviam ali. Numa escala menor, mas ainda era muita gente para aquela época. Bom, e como eu já disse, no renascentismo, na época da Renascença, esse fator se ampliou para o fator estético do planejamento urbano, mas isso é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, já pulando um pouco na linha do tempo aí, a partir do século XVIII e XIX, na Revolução Industrial, o que já era superlotado para a época da Idade Média ficou ainda mais superlotado. Com essa superlotação, o povo na época ele clamava pela ajuda do governo, para que houvesse zoneamentos, que houvesse algum plano para cuidar da cidade, né? Deixar a cidade mais habitável. Bom, e a gente pode perceber aqui que o mapa de Barcelona, em 1850, ela foi uma das primeiras cidades modernas a serem planejadas previamente, pensando no quesito de ter uma cidade ideal para se viver. Você pode ver, através aqui do mapa de Barcelona, como, parafraseando um grande mito da geografia urbana, ela é xadrez e tabuleiro. Xadrez e tabuleiro. Você vê que a cidade era feita para ser muito fluida, e seria um lugar meio ideal, porque a gente consegue perceber que é muito bem separado, áreas residenciais de áreas industriais. Ali meio que no sul do mapa você consegue perceber que tem uma área mais escurinha. Aquela área era totalmente dedicada à indústria. Bom, mas o planejamento urbano foi oficialmente, cientificamente concebido em 1893, que foi concebido o Plano de Cidade Ideal, isso lá em Chicago. Bom, mas a partir disso, desse plano de cidade ideal, eu vou trazer um pouco desse conceito de planejamento urbano aqui para o Brasil. Bom, o nosso primeiro plano de planejamento urbano surge a partir de 1930, com o plano Agache, na cidade do Rio de Janeiro. Foi a primeira proposta de intervenção do governo na construção urbana. Caso um planejamento, né?
Esse plano ele tinha como objetivo de criar um zoneamento melhor para a cidade e deixar ela com na época, uma estética europeia. Dar uma revitalizada na região do Porto, que era nessa época. Mas, bom, esse plano de estética surge, mas de uma maneira muito devagar, né? Muito devagar. Ele só vai ser uma pauta mesmo de planejamento urbano e planejamento estético e vários outros assuntos sociais lá na década de 70, aonde nós começamos com o êxodo rural, a industrialização no Brasil, onde as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, causando um velho problema que já existia há muito tempo atrás, que era o problema da superlotação urbana. Bom, nessa época, as visões era muito tecnocrática. Ela queria implantar uma cidade para a classe dominante, que no caso era a galera do poder político, a galera que tinha grana. Mas isso demorou para surgir e não deu muito certo, porque eles usavam muita estética, como eu já havia comentado um pouco antes. Eles usavam a estética e o povo não queria coisa bonita, o povo queria coisa prática, porque o pobre precisava de coisa prática. Bom, mas seguindo isso, a gente segue uma linha do tempo em 1988. O que aconteceu em 1988? A nova Constituição. Bom, a nova Constituição, depois de muitos trâmites, surgiu com o querido Plano Diretor. O Plano Diretor, ele é nada mais, nada menos do que a carta magna do desenvolvimento de uma cidade. Ele é um documento que ele vai regir o futuro e o desenvolvimento da cidade. Bom, isso tecnicamente gera uma cidade desenvolvida de uma maneira democrática. Bom, mas com isso, sobre o plano diretor e o desenvolvimento de uma cidade ideal, assim, a gente vai ver com o Murilo, em uma menor escala, aqui com a cidade de Maringá. Agora com você, Murilão. Passa a bola pra você, meu companheiro. Bom, como o Carlos disse, né, nada melhor do que apresentar um plano da nossa cidade, onde a gente mora, né, e onde a nossa universidade está situada, a nossa tão querida UEM, que a gente tem tanta saudade dela. E, bom, a cidade, inicialmente ela foi construída pela CMNP, que é a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, e ela nasceu no mapa no ano de 1938, né, onde ocorreu o traçado prévio das ruas, praças e avenidas. E ela foi planejada em duas etapas, né? Sendo a primeira o núcleo urbano, desenvolvida pelo engenheiro Aristide de Souza Mello, e ele contava com 8 quadras, né? E essas 8 quadras posteriormente seriam o que é hoje, né, o Maringá Velho. Já a segunda parte, a mais plana da cidade, contando com a topografia, ela foi desenvolvida, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela, né? Ela foi desenvolvida pelo José de Macedo Vieira. E ele é urbanista e ele seguiu o conceito para desenhar essa planta, né, desenvolver esse projeto, esse plano urbano, seguindo a metodologia europeia, né, que é o conceito de cidade-jardim. Então ele buscou um pouco das vanguardas e também o conceito europeu e buscando um pouco de modernidade, né, que para a época era bem moderno. E isso só foi possível devido à topografia da região. Então, as pessoas que estavam nessa região, elas foram se deslocando do Maringá Velho para o Maringá Novo, que foi aí que elas ficaram residentes agora, né? Aí Maringá ela foi criada em 10 de maio de 1947 e ela fazia parte do distrito de Mandaguari. E ela foi levada ao município no dia 14 de novembro de 51 e ela está situada no noroeste do Paraná, desculpa. Agora um pouco do anteprojeto da cidade de Maringá, da autoria de Jorge Macedo, como eu citei antes. Então esse mapa que vocês podem estar vendo, aí a gente conta com os 2 bosques já. Tem radiais, tem alguns traçados xadrez também. E os 2 bosques ele se viu até como um agente segregador, né? Agora eu vou falar um pouco do anteprojeto da cidade de Maringá, da autoria do Jorge Macedo, né, como foi citado antes, de 1940.
E aqui a gente pode perceber alguns tracejados radiais, né, ali no canto do Centro Operário. A gente também conta com o Bosque 1 e 2, e o maior agente segregador da cidade é a própria cidade, né? Então, ali ficava o centro, e dividido entre o centro, na verdade, quer dizer, entre os bosques estava o centro, né? E ao seu redor a Vila Operária. E isso separava, né, os operários do centro, né, da rede comercial. Então aqui a gente tem um mapa de expansão da malha urbana, né, de 1960 a 2000. Então nessa parte amarela a gente tem o plano inicial do Jorge Macedo, né, e expandiu um pouco, até os anos de 1960. Já na parte laranja, de 61 a 70, a gente teve o surgimento dos Campos Elíseos, na verdade, Jardim Campos Elíseos, e do Paulino, né, do Conjunto Paulino, entre outros. Já na verde, que é de 71 a 80, a gente tem o Jardim América e o Bairro Industrial, o famoso Bairro Industrial. Aí o rosa, de 81 a 90, ele conta com Copacabana, né, o Parque das Bandeiras e o das Palmeiras. Já o azul, ele conta com o Batel, que é de 91 a 2000. Ele conta com o Batel, o Jardim Real, Kakogawa e a Vila Esperança e o Jardim Universo. Então aqui a gente tem a expansão da malha urbana de Maringá, né, nos anos de 1940 a 2014 já. E diferente do outro mapa, esse aqui está mais separado, dá para ter uma noção maior do crescimento. Então de 1947 a 1960, de 1960 a 70 e 70 a 80, de 80 a 90 e 90 a 2014, sendo esse último, né? Então olha o crescimento de 1990, né, a 2014, foi o maior crescimento que teve. E a cidade, ela tem essa característica dela, começou a seguir um plano, no caso da Cidade Jardins, conceito europeu, só que ela acabou que não seguiu esse plano, né? Então de planejada atualmente ela não tem nada, ela está crescendo toda uniforme, toda descaracterizada, e isso só vai aumentando até 2020, no ano que a gente está agora, 2021, né? Isso aí já aumentou também. Tem novos lotes sendo construídos, loteamento, a verticalização da cidade é outro ponto também. E ela se perdeu um pouco dessa questão de cidade verde, né? A gente vê, por exemplo, que a maior quantidade de... Maringá, no caso, ela é uma das cidades mais arborizadas do Brasil e talvez do mundo, né? E a maior quantidade de árvores daqui são, em sua maioria, cibipirunas e tipuanas, né? Árvores essas que elas não são viáveis para plantio urbano, e elas têm uma vida cerca de 70, a vida média delas é 70 anos. Então, pensa, elas foram plantadas em 1950, 47, e as árvores agora estão caindo. Então, isso que a gente vê atualmente, dá uma chuva, dá uma tempestade, as árvores caem, né? Porque elas não são árvores preparadas, elas não têm porte para estar no meio urbano, né? Com isso, galerinha, a gente consegue perceber que o planejamento urbano ele existe desde lá atrás. E a gente pode perceber que conforme os anos foram avançando, o conceito do planejamento urbano ele foi se alterando, ele foi se adequando ao tempo que ele foi feito, foi concebido. A gente passou por fases, desde a época que se visava uma estética, que a cidade ela tinha que ser feita bonita, até as cidades planejadas, que a gente usa Maringá como plano de cidade, uma cidade planejada, querendo ou não, é uma cidade jardim e ela tem esse conceito de planejamento. E a gente chega atualmente na cidade eficiente, que a princípio ela tem como visar ser uma cidade acessível e que supre todas as necessidades de todo mundo, desde o mais pobre até o mais rico. Mas como tudo nessa vida, a gente consegue perceber que às vezes não acontece isso, que o plano diretor, que é a ferramenta principal de um planejamento urbano, acaba sendo utilizado para atender às necessidades da classe dominante da região. E, querendo ou não, isso atrapalha o conceito base de cidade democrática, planejamento democrático. Mas, bom,
basicamente é isso. Mas alguma coisa, meu caro amigo Murilo? Bom, é a parte que você citou que a população pediu o plano diretor, né, que fosse planejado para o viés de acessibilidade para a própria população. Só que o que a gente vê hoje é que a população ela não tem ela não faz parte de uma parcela importante no plano diretor, né? Então, não tem geralmente não se tem pesquisa com os moradores, eles não são inseridos no plano, tanto que em 2019 a gente foi, eu, o Carlos, o Eduardo, a gente estava num trabalho de Urbana 1, né, com a professora Rosângela, e a gente foi até a Câmara Municipal a debate do plano diretor de Maringá, né, que ele precisava ser renovado de 10 em 10 anos, isso não ocorreu, e naquele ano estava tendo debate, né, para ver como prosseguiria com o plano. E uma das pautas era a maior, por parte dos participantes, né, era a maior participação da população no plano, porque via que era muito pouco e quase não tinha voz lá, então, né. E o que passa a ideia que essa situação passa a ideia de que muitas vezes o plano às vezes tá voltado, né, para a elite ou para um interesse maior, não para a população, não para gerar acessibilidade para a população, maior conforto, planejar para tornar mais viável a moradia e voltada para uma elite, porque não tem a concepção e nem a consulta da população de baixa renda ou dos próprios moradores da população. Bom, então a gente encerra nosso trabalho aqui. Foi um trabalho muito legal. Eu e o Carlos gostou bastante, a gente se divertiu bastante, né, Carlão? E apesar de ter sido um pouco trabalhoso, foi muito divertido. E que Deus ilumine todos vocês. Eu queria mandar um salve pro meu amigo Arfão. Salve, Arfão. Saudade da UEM também. E é isso aí. Se quiser falar uma coisinha. Ah, mano, vou mandar um salve pro mano André, mestre de Urbana, ajudando a gente sempre no planejamento. Mas é isso, galerinha aí, ó. Valeu aí, ó. Valeu, obrigado. Falou!